Seja bem-vindo ao primeiro vídeo do canal Dr. Daniel Vicentini Gerontologia. Eu sou o Daniel e todas as sextas-feiras terá um vídeo para você sobre o processo de envelhecimento humano, sobre a gerontologia de uma forma geral. Então você que gosta de conhecer ou estudar, pesquisar sobre o envelhecimento, todas as sextas-feiras terão vídeos aqui bastante dinâmicos, rápidos, com informações atualizadas sobre alguma área da gerontologia. Hoje, especificamente, para iniciar, eu vou trabalhar com você e trazer informações sobre o processo de envelhecimento populacional. Então não se esqueça de dar o like se você gostar do vídeo, de compartilhar o vídeo, que ajuda bastante a divulgar o canal e o conhecimento. Se inscreva no canal e ative o sininho caso você queira ser avisado todas as sextas-feiras quando o vídeo sair. Se tiver alguma dúvida, quiser conversar um pouco mais sobre esse processo, sobre a temática em si, deixe o seu comentário também. Vamos lá? Bom, veja que sempre que eu for fazer um vídeo para você, compartilhando a tela do meu computador, que assim fica mais fácil de conversar sobre o assunto, vai ficar a tela exposta e a minha imagem aqui embaixo. Ó. Olha eu ali, ó. Beleza? Mas nem sempre os vídeos serão assim, às vezes teremos algumas conversas apenas, né, somente eu e você. Bom, quando a gente fala de envelhecimento populacional, a gente quer tratar sobre o aumento do número de pessoas mais velhas na nossa população. Nesse vídeo específico, eu vou falar com você sobre o envelhecimento populacional brasileiro, que é o que, entre aspas, nos interessa para o momento. Bom, então o que seria o envelhecimento populacional? O envelhecimento populacional, ele é caracterizado como uma mudança na estrutura. Então, o que seria envelhecimento populacional? Ele pode ser caracterizado como uma mudança etária na estrutura da população. Então, uma mudança na estrutura etária da população também podemos dizer. Veja nessa imagem, nós temos menos pessoas nascendo e mais pessoas sobrevivendo. Então, a gente tem um número menor de pessoas que nascem, né? Então, de crianças, e consequentemente de adolescentes e assim por diante, e um número maior de pessoas que vão sobrevivendo, um número de pessoas mais velhas, um aumento da expectativa de vida. Isso não é algo novo, né? Vem acontecendo principalmente desde a década de 50, uma mudança bastante pequena, mas significante na população brasileira e que com o decorrer dos anos a gente percebe ainda mais. Na Europa, em alguns países da Europa, principalmente França, nós já temos essa característica bastante diferente da população mais velha para a população mais jovem, há muito tempo. Né? Mas dizem que o que a França demorou 70 anos para ser considerado, por exemplo, podemos dizer, um país de pessoas mais velhas, o Brasil demorou 7, né? E ele tem agora só se desenvolvendo nesta questão. Não sei a sua idade, mas provavelmente você saiba que antigamente, principalmente as pessoas que nasceram em 50, 60, até 70, né, na década de 70, tinham famílias muito grandes, né? Eu falo famílias primeiro grau ali, pai, mãe, filhos e irmãos. Vejam nessa imagem, nós temos aí uma família com várias pessoas, né? Essa foto aí da década de 40. Então, muito difícil, pelo menos aqui na região sul, região sudeste, centro-oeste, nós termos famílias com mais do que 14 filhos, 15 filhos. Né? Na minha família, por exemplo, meu pai, né, no caso a minha avó paterna, teve 11 filhos e a materna 5. E muito difícil a gente ver isso hoje em dia. Já lá na região norte, região nordeste, algumas famílias um pouco mais pobres, né, a região mais rural, ainda tem um grande número de pessoas nascidas, né, na mesma família. Mas isso não é algo comum na maior parte da realidade. E se você já estuda envelhecimento, com certeza já ouviu falar da pirâmide etária, com certeza já está cansado de ler estudos que começam falando sobre a pirâmide etária. Mas ela é importante e necessária, principalmente nessa aula, né, nesse vídeo que eu estou passando para você. Veja que nós temos ali em cima a pirâmide etária de 1980 e embaixo uma estimativa da pirâmide etária de 2050, que falta aí 30 anos. Embaixo, né, na base da pirâmide, a gente tem a quantidade de pessoas nascidas e vejam que com o decorrer da idade, no caso dessas pirâmides do IBGE, de 5 em 5 anos, a quantidade de pessoas vai diminuindo. Isso é muito normal, né, porque as pessoas vão morrendo.
Então veja que em 1980 a gente tinha sim uma característica de pirâmide na própria pirâmide, com uma base bastante larga e com um ápice mais estreito, né? A pontinha mais estreita, que significa uma quantidade menor de pessoas mais velhas, vivas, em 1980. Já em 2050, a estimativa é que a gente perca, e já estamos perdendo, essa característica, essa morfologia de pirâmide, né? Nós não temos aí um desenho de uma pirâmide, tem algo bastante diferente, com uma base mais estreita do que 80, mas ainda alargada, obviamente, mas que o que nos chama a atenção é a parte central dessa pirâmide, e principalmente o topo, que não tem mais um formato cônico, né? Podemos dizer assim, com pontas. Nós temos ali um ápice muito semelhante à base, né? Mais estreito, mas muito semelhante à base. Ou seja, as pessoas estão vivendo mais, estão vivendo algumas melhor, mas a maioria ainda não, né? Ainda em condições muito precárias de vida, tanto de vida, podemos dizer, de saúde social, quanto de saúde psicológica e física. E não é de se estranhar que os lados das mulheres sempre maior do que o dos homens, né? As mulheres, elas sempre têm, há muitas décadas, vivido mais. Tem uma estimativa que as mulheres vivem 7 anos a mais do que os homens, mesmo elas possuindo mais doenças crônicas não transmissíveis e outras disfunções se comparada ao sexo masculino. Aqui nessa outra ilustração também do IBGE, a gente vê já um pouco mais da nossa realidade, de 2013, comparando a pirâmide de 2040 com a pirâmide de 2060. E a gente percebe uma diferença bastante importante da morfologia dessa pirâmide, né? Com a quantidade de pessoas nascidas, comparado com a quantidade de pessoas que vão sobrevivendo, a gente tem aí então um aumento do número de pessoas mais velhas, né? Principalmente dos 40 para cima, não estou falando apenas de idosos. E aqui a gente consegue ver que de 1950 a 2050, que é a estimativa, também há uma grande diferença da quantidade em porcentagem de crianças, que aqui considera-se de 0 a 14 anos, e comparado com idosos, né, o roxo mais escuro, que seria 60 anos ou mais no caso do Brasil. Vejam que em 1950 a gente tinha aí mais ou menos 40% da população criança e apenas 5,6% da população brasileira idosa. Essa diferença ela foi diminuindo com o decorrer do tempo, que em 2050 a gente tem ainda uma estimativa, ainda não, a gente vai ter uma estimativa de até diferença, né, de desequilíbrio, com 19,7% da população brasileira criança e 20,6% da população brasileira idosa. Então, se você gosta de trabalhar com idoso, você está no caminho certo. Se você não gosta, não quer dizer que você está no caminho errado, mas você vai ter que aprender a lidar, pelo menos com o básico, com pacientes, com clientes, com alunos e pessoas mais velhas. Então, no mundo, em 2011, para se ter uma ideia, a gente tinha 893 milhões de pessoas idosas. Quando falo idosos, 60 anos ou mais, aqui eu estou falando de mundo, né, e não de Brasil. E em 2050, a estimativa é que isso suba para 2,4 bilhões de pessoas. Então, se nós temos mais pessoas, é porque elas estão sobrevivendo mais. Então, aqui eu tenho uma estimativa da expectativa de vida do brasileiro, que de 2013 era de 14,9 anos, comparado com 2018, o último dado mais concreto que a gente tem é de 76,3. Então parece pouco, né? Mas se a gente for pegar a quantidade de pessoas que podem viver até essa idade, vai dar em um conjunto muita gente, né? Isso de Brasil, mas se formos pegar países europeus, países da América do Norte, essa expectativa já é maior. Vejam aqui, então, no Brasil também, entre 1980 e 2009. Então, por que eu trago um pouco mais antigo? Porque se a gente for seguir IBGE, né, 2010, o IBGE de 2020, né, os dados do IBGE de 2020 ainda não estão liberados, né, eles são liberados no final do ano, 2021. Então, nós temos o que mais concreto seria esses dados. Que em 1980, a expectativa de vida, então quem nascia lá, era de 62,57 anos, passando para 73,17 em 2009, e como nós já vimos, em 2018, 76,3. Então, sempre tendo esse aumento gradativo. Já em regiões do país, se a gente for olhar para os estados, Santa Catarina até hoje, né, esse aqui é de 2014, mas até hoje, dispara com 78,4 anos a expectativa de vida.
comparado com o Maranhão, que é a menor, 70 anos. Vejam que os estados do Sul, Sudeste, estão mais para cima, tem uma expectativa de vida maior, e os estados do Norte e Nordeste, eles estão mais embaixo, né, nesse gráfico, com uma expectativa de vida menor. Aqui entra a questão da cultura, mas a cultura no sentido ambiental, né, a cultura residencial, o lugar que as pessoas moram, né, tem muitas pessoas pobres nesses lugares, assim como tem em outros estados também, mas lá a prevalência ainda é maior. Eu gosto muito desse dado porque eu sempre lia ele nos meus estudos há anos atrás e falava, nossa, isso vai demorar para chegar. Faltam 5 anos apenas para o Brasil ser o 6º país do mundo com o número de idosos, né? Com o maior número de idosos, em média 32 milhões. Muita gente perguntava, mas isso não pode mudar? Será que ele não pode ser o 7º, o 8º? Pode, mas ainda, depois de anos, a gente tem ainda o mesmo resultado, a mesma estimativa de 32 milhões de pessoas mais velhas em 2025. E aí, por que isso acontece? Por que tem pessoas vivendo mais e pessoas nascendo menos? Na verdade, nascer menos pessoas já é uma causa, né? Já justifica termos mais pessoas mais velhas. Então, isso acontece por alguns motivos claros da literatura, né? Melhora das condições de saúde, então, as condições de saúde, de uma forma geral, tanto médicas, fisioterapêuticas, do exercício, da nutrição, da psicologia, enfim, tem melhorado a cada ano que passa. Descobertas de novas vacinas, descobertas de novas técnicas cirúrgicas que acabam aumentando a sobrevida do indivíduo doente. Então, tem muitos avanços, principalmente tecnológicos, na saúde que propiciou isso, né? Há uma diminuição na taxa de pessoas que nascem, como eu falei no início do vídeo. Então, a gente tem menos pessoas nascendo, chamamos isso de taxa de fecundidade. Então, se eu tenho menos pessoas nascendo, as pessoas que sobrevivem vão contando num monte mais do que aquelas que estão nascendo. Há um controle também das doenças infecciosas, porque antigamente morria-se mais, né, de doenças infecciosas, como pneumonia, tuberculose, lepra, entre outras, muitas outras doenças. E pouquíssimas pessoas morriam de doenças crônicas não transmissíveis. Eu falo pouquíssimas comparado àquelas que morriam de doenças infecciosas. Por quê? As doenças crônicas não transmissíveis, elas afetam mais as pessoas com mais idade, não idosos, né? Mas 40, 50, se comparado com os jovens e crianças. Como tinha menos pessoas mais velhas, tínhamos menos doenças crônicas não transmissíveis matando essas pessoas. Hoje, como a gente tem mais pessoas mais velhas, elas acompanham, geralmente, não é normal, mas é comum, elas serem acompanhadas de alguma doença crônica não transmissível. Então, hoje, esse fato tem mudado. E as doenças infecciosas, elas matam mais, né? Comparado com as doenças crônicas que acabam levando o indivíduo por vários anos da sua vida. E também uma outra causa dessa mudança etária na população é que houve uma melhora no saneamento básico, na qualidade do saneamento básico das populações. Muitas pessoas antigamente morriam por doenças causadas por saneamento básico de má qualidade. E como eu falei no começo também, na maior parte dessas pessoas que estão sobrevivendo e que tendem a ser a maioria no nosso país e no mundo, como já é em alguns países, as mulheres se destacam, né? Um processo que nós chamamos de feminização da velhice, onde as mulheres vivem mais do que os homens, em média 7 anos a mais, constituindo então a maioria dos idosos. Elas se superam os homens em cerca de 66 milhões, então entre os 80 e 79 anos. Quando se trata dos muito idosos, que é 80 anos para cima, elas são o dobro dos brasileiros, dos homens idosos brasileiros, e dos centenários, né, os 100 anos para cima, elas constituem-se de 4 a 5 vezes mais do que os homens idosos brasileiros. Então, quem for trabalhar com idosos, ou quem já trabalha, já percebe, ou irá perceber, que a maior parte dos seus clientes, dos seus alunos, dos seus pacientes, enfim, serão de mulheres idosas, né? E isso acontece porque as mulheres procuram mais, né, o serviço de saúde com o decorrer da vida. As mulheres, elas
têm uma capacidade de resiliência muito maior do que o homem, na maior parte, né, na maioria. Isso faz com que elas acabem vivendo um pouco mais, mesmo tendo mais doenças crônicas não transmissíveis que as afetam mais do que os homens. E para a gente finalizar, vejam esse gráfico que ilustra bem a população de 80 anos ou mais, então aquela mais velha, que é a população que mais tem crescido, então mais do que as de 60 a 79, as de 80 para cima têm crescido mais, e que as mulheres se destacam sempre mais em quantidade. Desde a década de 80 até a estimativa em 2050, as pessoas, as mulheres idosas de 80 anos ou mais, sempre foram a maioria se comparado com os homens. Acabando aquela parte lá, né? Agora vamos falar das consequências desse processo. Bom, isso é muito bonito de ver que as pessoas estão vivendo mais, se cuidando mais, querendo ou não, mas tem algumas consequências não muito boas. Quais são as consequências de se ter um envelhecimento populacional acelerado, como no Brasil? Primeiro, como eu já disse, um aumento de doenças crônicas não transmissíveis. Quanto mais pessoas mais velhas na população, maior é a taxa de morbidade, de comorbidades que elas vão trazer junto, ou seja, de doenças crônicas, como hipertensão arterial, diabetes do tipo 2, osteoporose, depressão e alguns distúrbios mentais que afetam bastante essa população, osteoartrite, né, conhecida artrose no termo popular, doença arterial das coronárias, câncer, doença pulmonar obstrutiva crônica, dentre outras. E aí tem as consequências disso, que é o aumento dos gastos na saúde, né? Se eu tenho mais pessoas mais velhas, com mais doenças crônicas não transmissíveis, precisando, necessitando de tratamento, então eu tenho um governo, tenho uma esfera social e política que vai gastar mais com isso, né? Então isso é comum, é um problema, mas é comum, isso tem que acontecer, né? Então um aumento de gastos não só na saúde pública, mas também na saúde privada. Uma outra consequência desse envelhecimento populacional é readequar o ambiente. Nosso ambiente, no caso o Brasil, ainda não está totalmente adequado para receber essa quantidade de idosos que a cada ano tem crescido, né? Não só o ambiente, mas como os serviços próprios ou especiais ou específicos para aquela população mais velha. Então isso não é uma tarefa só minha ou sua, é uma tarefa governamental. Então a gente precisa pensar bem daqui para frente, sempre deveríamos ter pensado bem no nosso voto, em quem a gente vai colocar, se tem também alguma ideia, né, alguma prestação de serviço para essa população mais velha. Então, quanto mais idosos nós temos, menos jovens. E aí quem vai trabalhar nas indústrias, né, na mão de obra mais pesada? Serão os jovens ainda, mas será que terá a quantidade suficiente de pessoas para trabalhar na mão de obra mais pesada? Ou mesmo uma mão de obra mais leve? Então a gente precisa projetar esse idoso na sociedade, fazer sim o idoso continuar trabalhando sempre que possível. Se não é possível por alguma doença, ou porque ele realmente deseja se aposentar e ter uma vida mais, podemos dizer, um ócio, né, um tempo mais livre, tudo bem. Mas sempre que possível, e as pesquisas já trazem, quanto mais o idoso continua trabalhando, nem que seja de uma forma informal, melhor é a sua qualidade de vida. Essa tabela mostra bem a questão dos gastos que eu tenho dito, que eu acho que é um dos grandes problemas que o Brasil tem enfrentado e vai enfrentar ainda com a Previdência. A gente parar para olhar, uma criança de 0 a 9 anos, no ano 2000, ela dava de receita R$ 8.904, já as despesas, em milhões de dólares, já de despesas 13,521, né? Não uma pessoa, né? Mas as pessoas. Já o idoso de 60 a 69 anos, uma receita no ano 2000 de 6.770,6 e de despesa 30.131. Agora, se a gente for comparar para 2025, que é daqui a 5 anos, essa criança de 0 a 9 anos vai dar de receita 8.328,02 de dólares, bem parecido, até menos do que
há 25 anos atrás, né, no caso aqui do gráfico, mas de despesa também vai diminuir, 12.646,3 dólares. Já o idoso de 60 a 69 anos, de 6,770,6 milhões de dólares em 2000, em 2005 vai pular, vai mais do que dobrar para 13,913,2 milhões de dólares, mas o problema está nas despesas, que era de 30,131 milhões de dólares, vai dobrar até mais para 61,917,7 milhões de dólares. Isso nos idosos 60 a 69 anos. Se comparado, se a gente for parar para pensar, os de 70 mais vão gastar mais e vão render menos, que é normal. Os de 80 mais, que não está nessa tabela, vão render menos e vão gastar mais. E assim é a vida, assim é a evolução do homem na parte social, na parte previdenciária. Mas a gente precisa, obviamente, de um país, de um governo, de uma política que acabe diminuindo um pouco o impacto desses gastos em todos os outros setores políticos, né? Como a saúde e a educação. Eu sempre vou terminar um vídeo desse rápido, didático, com uma frase sobre a velhice. E eu termino, no caso, esse vídeo, mas eu começo essa jornada nova aí na internet com essa frase. A velhice é uma tirania que proíbe, sob pena de morte, todos os prazeres da juventude. Espero que você tenha gostado. Por enquanto, a qualidade dos vídeos não é a melhor, porque eu estou na webcam, mas com o tempo, se eu ver que der tudo certo, eu vou adquirir uma webcam melhor. Já tenho uma iluminação legal aqui, um microfoninho aqui, para trazer mais conhecimento aí para vocês sobre a gerontologia, que eu acho que a gente precisa aprender a cada dia mais. Um grande abraço e até mais.